Olá, que bom que nós estamos aqui na nossa aula, nesse projeto Educação e Inovação, da Coordenadoria Institucional de Educação à Distância da Universidade Federal de Alagoas. Eu sou o professor Fernando Pimentel e nós hoje vamos conversar sobre as tecnologias digitais e educação. Essa é uma aula introdutória. Nós vamos trabalhar um pouco o conceito de tecnologia e começar a pensar como é que a tecnologia está no nosso cotidiano e pode estar também na nossa sala de aula. Eu convido você a fazer essa viagem, essa jornada conosco, estudando sobre esse tema tão importante para você que estuda nas nossas licenciaturas. Para começo de conversa, para você no seu cotidiano, como é que você tem utilizado das tecnologias e mídias? Aqui você está vendo na tela, celular, tablet, TV, fones de ouvido. Como é que você tem utilizado essas tecnologias e mídias no seu cotidiano? Para você estudar, para você aprender. O que é que você faz na frente de uma TV? O que é que você faz com o celular? Você já pensou que você pode usar podcasts para você aprender? Bem, as tecnologias digitais e as mídias estão à nossa disposição para que nós possamos usá-las no nosso fazer pedagógico, para que nós possamos usá-las para aprender mais, para aprender melhor e também para ensinar. Como é que você usa essas mídias? O que é que você tem assistido na TV, por exemplo? Quais são os seus programas favoritos? O que é que você costuma ouvir no rádio? Quais são as músicas? Você escuta rádio ou você tem alguma playlist em algum aplicativo? Ou você tem escutado podcasts? Tem alguma pessoa que você segue que escuta os podcasts dessa pessoa? Você costuma ler jornal? Faz tempo que talvez a gente não encontre esses jornais impressos como a gente encontrava há 15, há 20 anos atrás. Mas eles ainda estão. Inclusive as nossas famosas bancas de jornal e revista deixaram de vender tanto jornal e tanta revista e, na verdade, parecem verdadeiros mercadinhos, A gente encontra de tudo nessas banquinhas de revista. Como é que você tem utilizado o celular? Já começou a perceber que esse instrumento, às vezes, ele parece um órgão do nosso corpo? Parece que a gente não vive sem ele? Você já teve a experiência, por exemplo, de sair de casa, perceber que estava sem o celular e voltar para pegar o celular porque você sabia que não conseguiria viver sem ele, não conseguiria passar o dia sem ele? Muito bem. Normalmente, essas tecnologias estão no nosso dia a dia. Essas tecnologias nos informam, essas tecnologias comunicam, mas também por meio dessas tecnologias, principalmente as tecnologias digitais, a gente não só recebe informação, a gente não só recebe aquilo que alguém quer comunicar. Hoje em dia, a gente também é produtor de conteúdo. A gente também tem utilizado essas tecnologias para difundir conhecimento, ou difundir uma notícia, difundir uma informação. Hoje as tecnologias digitais não são apenas para informação e comunicação. As tecnologias digitais são utilizadas inclusive em processos de eleição. A gente viu nas últimas eleições, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, como alguns aplicativos, algumas redes sociais foram tão utilizadas para disseminar informações, às vezes algumas informações verdadeiras, às vezes algumas informações nem tanto verdadeiras, as famosas fake news. Então, quando a gente começa a pensar como a gente usa essas tecnologias e mídias, a gente começa a perceber que elas estão no nosso cotidiano, elas estão no nosso dia a dia. Porque nós estamos nessa sociedade rede, onde cada vez mais pessoas estão interligadas. As tecnologias e as mídias estão oportunizando novas formas de ser e de comunicar.
A gente consegue viver com essas tecnologias ou conviver com essas tecnologias porque elas também facilitam o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Vamos ver alguns exemplos? Como foi que você acordou hoje? Você acordou utilizando um despertador? Quem ainda tem despertador em casa, não é? Normalmente, as pessoas ou acordam com um galo, ou acordam com alguém da família que vem acordar, ou até mesmo acordam com o despertador do celular. O celular, o smartphone, hoje, ele é uma verdadeira convergência de aplicativos, de mídias. Você lembra a última vez que você tirou uma foto utilizando uma máquina fotográfica? Talvez faça tempo, né? Mas eu conheci muitas pessoas que andavam com a máquina fotográfica dentro da bolsa, principalmente quando elas começaram a se popularizar as máquinas digitais. Hoje, são pouquíssimas, raríssimas as pessoas que andam com uma câmera, mas que tiram fotos a todo instante, principalmente as famosas selfies, né? Quantas selfies você já tirou essa semana? Pois bem, esses aplicativos que estão convergindo nos ajudam para que a gente possa se comunicar com outras pessoas. A gente utiliza as tecnologias, as mídias, para que a gente possa entrar em contato com os outros, dizer como nós estamos, perguntar aos outros como eles estão. Nós enviamos recados, nós enviamos resultado de exame que a gente fez no laboratório, a gente até manda para o médico, a gente agenda uma consulta médica, a gente verifica o trajeto do ônibus, a gente pede Uber, né? A gente pede 99, a gente utiliza esse aparelhinho aí e ele está nos conectando. Não sei se você parou para pensar que tudo isso só é possível porque nós estamos conectados em rede, porque nós estamos interligados. Há 15, 20 anos atrás, as pessoas viviam de forma diferente, não tão dependente de tecnologia digital. Hoje, normalmente as pessoas já chegam num estabelecimento, seja ele um estabelecimento comercial ou um estabelecimento educacional, e já estão perguntando pela famosa senha de Wi-Fi. A gente sempre quer estar conectado. Até que ponto isso é positivo? Até que ponto isso é bom para a nossa saúde? Isso a gente vai ver em outra aula, né? Já estou deixando aqui uma deixa para a nossa próxima aula. Mas vamos avançando aqui e eu queria que você desse uma olhada criteriosa nessas imagens. Nós temos aqui a labareda de fogo, um smartphone, 2 smartphones, um óculos, uma tesoura. O que é que essas imagens têm em comum? O que é que a gente está vendo nessas imagens? Para você, o que é que você está vendo? Qual é a relação que a gente pode fazer com essas imagens? Muito bem, a gente pode dizer que todas essas imagens têm em relação exatamente o tema da nossa aula, tecnologia. Muitas vezes, quando a gente fala tecnologia, ou quando a gente escuta alguém falar de tecnologia, a gente associa a computador, a tablet, né, Smart TV, a notebook, ao próprio smartphone. Mas a gente vai ver alguns conceitos de tecnologia e eu posso dizer para vocês que tecnologia sempre existiu desde que o ser humano começou a provocar, criar, começou a controlar o fogo. O próprio óculos, como vocês estão vendo, esse aqui também que eu estou vestindo, né, é uma tecnologia vestível. Né? É uma tecnologia personalizada. Se eu entregar esse meu óculos para outra pessoa que também tem um problema de vista, essa pessoa com certeza não vai conseguir enxergar bem com o óculos. Por quê? Porque esse foi feito na medida para a minha necessidade. É uma tecnologia. Tudo que está ao nosso redor, a camisa que eu estou vestindo, o microfone que eu estou utilizando aqui para gravar essa aula, as câmeras que estão me gravando,
o aparelho que você está utilizando para assistir essa aula, tudo isso é tecnologia. A gente poderia dizer, assim, bem comum, que tecnologia é tudo aquilo que está ao nosso redor, que o ser humano, que nós, seres humanos, produzimos. A tecnologia está ao nosso redor. A cama que a gente deita, que a gente dorme, o talher que a gente utiliza para comer, o prato. Você já percebeu que na sua casa talvez você tenha pratos de diferentes materiais? Por que você tem pratos de diferentes materiais? De repente, para ocasiões diferentes, né? Esses pratos foram feitos com tecnologia. Eles são tecnologia. Cada um feito com uma propriedade, com um determinado elemento da natureza, mas todos eles são tecnologia. Então, quando eu perguntei para vocês o que essas imagens têm em comum, eu estava exatamente relacionando que foi a partir do fogo, a partir da possibilidade de dominar o fogo, que o homem começou a criar, começou a fazer tecnologia. Tecnologia e técnica. Eu queria que você desse uma olhada nessas duas imagens, né? Exatamente para a gente entender como é que essas duas palavras elas se relacionam. Se de um lado nós temos tecnologia, do outro lado nós temos técnica. Esse jovem aqui que está com a panela, com um fouet, ele parece que está cozinhando, ele está utilizando alguns aparatos tecnológicos a partir de uma técnica para produzir uma comida. Não sei se você já parou para perceber, se você costuma cozinhar, você tem um jeito próprio de cozinhar. Esse jeito próprio de cozinhar é uma técnica. Essa outra imagem que nós temos, uma manga deliciosa, como é que você gosta de comer, chupar a manga? Como é que você utiliza, né, você corta, você gosta de chupar direto? A forma como você se alimenta dessa manga é uma técnica também. Então a gente vê que essas duas palavras elas têm uma relação. Nós usamos as tecnologias para desenvolver técnicas. E é a partir de algumas técnicas que nós desenvolvemos tecnologia. Vejam como as duas palavras elas estão muito relacionadas. A forma como você escreve. Você escreve, imagine que você pegou um caderno e um lápis ou um caderno e uma caneta. Você está utilizando duas tecnologias, o caderno e o lápis ou a caneta. Mas como é que você escreve? A forma como você escreve é uma técnica. A técnica são os procedimentos. A tecnologia são os instrumentos que nós utilizamos para desenvolver as técnicas, mas também é por meio das técnicas que nós desenvolvemos tecnologia. E aí a gente vai pegar agora um grande autor, Álvaro Vieira Pinto. Ele vai nos ajudar a aprofundar o conceito de tecnologia. O Álvaro Vieira Pinto, ele nos apresenta 4 perspectivas do conceito de tecnologia. Agora eu vou apresentar 3 conceitos e daqui a pouquinho, ainda nessa aula, não desliga, não dá pausa, continua nos assistindo, daqui a pouquinho você vai ver a quarta concepção, o quarto conceito do nosso Álvaro Vieira Pinto sobre tecnologia. Muito bem, a primeira concepção de Álvaro Vieira Pinto, ele vai dizer que tecnologia é o estudo da técnica. Todas as vezes que eu estou estudando a técnica, que eu estou estudando os procedimentos, eu estou desenvolvendo tecnologia. Essa é a primeira concepção. A segunda concepção é a tecnologia como sinônimo de técnica. A gente já percebeu que as duas palavras são tão próximas, se interligam de uma forma tão interessante, que muitas vezes técnica e tecnologia parecem ser sinônimo. Então, é uma outra concepção que Álvaro Vieira Pinto nos apresenta.
A terceira concepção é o conjunto das técnicas. Tecnologia como conjunto de todos os procedimentos, de tudo aquilo que a gente faz. Não sei se você já ouviu falar na expressão tecnologia de alimentos. O que seria tecnologia de alimentos? É algum instrumento? É alguma coisa que a gente come e que foi produzido? Tecnologia de alimento é exatamente esse conjunto de técnicas que são utilizadas diante de um processo de produção alimentícia. Para vocês observarem que o termo tecnologia também não está ligado somente aos artefatos tecnológicos, mas também está atrelado aos procedimentos. Vamos a alguns entendimentos importantes? Aqui nessa aula, a gente aprendendo sobre tecnologia, sobre técnica e a gente já começando a pensar como é que a gente pode utilizar isso na educação. O primeiro entendimento que eu gostaria que vocês gravassem, que vocês tomassem nota, que vocês realmente aprendessem, é que toda ação humana é técnica. Mastigar, como essa criança está mastigando aqui a maçã, cortar, tudo aquilo que nós fazemos, todo o nosso modo de fazer, toda ação humana é uma técnica. O segundo entendimento é que todo objeto é tecnológico, pois é resultado de uma ação humana. Tudo que está ao nosso redor, não é? A sua calça, o seu cinto, as suas roupas, aquilo que está ao seu redor na sua casa, esse aparelho que você está utilizando, talvez você esteja vendo no celular, talvez esteja vendo no tablet ou no computador, no notebook, esse instrumento também, fruto da ação humana, é um objeto tecnológico. Nosso terceiro entendimento é que não há tecnologia sem ser humano, nenhuma tecnologia nasce por si só. Para termos tecnologia, nós precisamos dos seres humanos. E não há ser humano sem tecnologia. Por isso, meus caros, caro aluno, você que está nos acompanhando, a partir de hoje nunca mais você vai dizer, eu detesto tecnologia. Porque a tecnologia está ao nosso redor. Vamos então ao quarto conceito de tecnologia. Álvaro Vieira Pinto vai dizer que o quarto conceito é a tecnologia como ideologia da técnica. E aqui ele nos alerta, aqui ele nos mostra que nós precisamos ter a atenção para não começar a entender que as coisas só são boas se nós tivermos tecnologia. Nem sempre. Em uma outra aula a gente vai estudar sobre os perigos da tecnologia, né? Nem tudo são flores. É o tema da nossa aula e você é convidado a assistir. Nem todo dispositivo digital é melhor pelo fato de ser um computador. A gente sempre tem que pensar em que contexto ele se insere. Como é que nós estamos usando? Para que finalidade nós estamos usando? A valorização da tecnologia, ela implica em pensar quais são os interesses políticos, sociais e econômicos. Alertando mais uma vez a você, não é porque tem grande tecnologia que é melhor. Eu posso ter um celular de última geração, se eu não sei utilizar, eu vou cair em golpes, eu vou ter senha roubada, vão entrar na conta, vão resgatar, tirar o meu dinheiro, né? Eu vou sofrer cyberbullying, tanta coisa que pode acontecer, mesmo cercado de tecnologia. Pois bem, já indo para o finalmente da nossa primeira aula sobre tecnologia na educação, essa introdução, quando a gente pensa na educação, como as tecnologias digitais podem estar inseridas? A gente está pensando agora nas tecnologias digitais e depois a gente vai aprofundar isso. Mas só para você ficar com gostinho de quero mais, nós podemos ensinar com tecnologia, ensinar sobre tecnologia e ensinar produzindo tecnologia. São essas as três possibilidades de nós termos tecnologia em sala de aula. Ensinar com tecnologia, sobre tecnologia e produzindo tecnologia. E então,
Eu espero que nessa aula você tenha aprendido um pouco mais sobre tecnologia, sobre técnica, mas ficou alguma pergunta? Gostaria de perguntar algo, de entender algo a mais? Deixe o seu recado, mande para nós, para o nosso contato e a gente vai esclarecendo suas dúvidas. E na próxima aula a gente vai estar junto aqui, aprofundando sobre tecnologia na educação. E a gente já tem um tema muito especial: os perigos da tecnologia. Nem todos são flores. Eu agradeço a sua atenção, a sua participação. A gente se encontra na próxima aula.